Nós cremos vai ser um grande banquete aqui para a glória de Deus. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Você pode repetir o verso 9? Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Verso 11, bem forte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Te pedimos que o Senhor traga sobre nós entendimento e que absolutamente nada venha tirar a nossa atenção. Absolutamente seja o Espírito do Senhor trazendo ao nosso coração entendimento, profundidade e aplicação para as nossas vidas. Pai, cada um saia daqui abençoado, fortalecido pela tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, a carta à igreja de Esmirna. Primeiro, um pouco sobre a cidade de Esmirna. Esmirna era uma cidade conhecida pela prosperidade e pelas belezas naturais. Esmirna tinha uma localização em meio a um litoral privilegiado, com montanhas nesse litoral que proporcionava um ambiente conhecido como uma cidade absolutamente agradável. O clima no verão era um clima agradável acima de qualquer outra área daquela redondeza. Esmirna era uma cidade que tinha um porto próspero. Aliás, a cidade era uma cidade muito próspera, e inclusive chama a atenção porque quando é citado a igreja, o próprio Jesus declara que ela era pobre. Pobre aqui, literalmente pobre. Pobre mesmo. Vamos observar que quando Jesus fala sobre o reino de Deus é dos pobres de espírito, né, por exemplo, ele está citando pobreza no sentido do reconhecimento de que não tem absolutamente nada, absolutamente nada. Nós não somos aqueles que vão somar com Deus para que algo seja feito. Mas pastor, eu conheci um pregador, pastor, que ele foi muito usado por Deus, ele junto com o Senhor, nosso Deus, fez muitas coisas. Meu irmão, não é assim que funciona. O pregador só conseguiu estar de pé no púlpito porque Deus deu a ele a vida, o protegeu e deu o mover do Espírito. Se Deus não se manifestar trazendo entendimento para o homem, ele pode terminar que nem Nabucodonosor, que era senhor sobre todas as nações, e ele olhou para o seu reino um dia, e ele ficou lá contemplando o tamanho dele mesmo, e Deus fez com que ele durante 3 anos e um pouquinho comesse junto com os animais. Meu Deus! Depois ele recobrou a lucidez e voltou a ser rei da Babilônia. Mas Deus fez isso porque Deus
queria mostrar que quem dá aos homens alguma coisa é o Senhor, e Ele pode tirar. Então, absolutamente, aí eu deixo até uma recomendação: você pode estudar sobre a depravação total do ser humano. Aliás, irmãos, essa doutrina precisa ser uma doutrina muito conhecida pelos crentes. O que é a depravação total do ser humano, do crente, do nascido, né, do crente, do nascido na terra? A depravação total é que o homem, ele nasce em pecado, ele está em trevas, e absolutamente na escuridão, ele não tem condições de sair dela. Ele não consegue enxergar nada, não há nada a ser feito, o homem nasceu mal, e mal aí eu estou falando sobre totalmente perdido. Eu quero lembrar que o mal, no entendimento, por exemplo, bíblico, deve ser compreendido como a ausência de Deus. Deus está ausente ali, então o mal se tornou mal. Por que o diabo, né, eu costumo sempre dar essa ênfase, você sabe, por exemplo, a concorrência entre produtos, a concorrência entre os refrigerantes, por exemplo. Existe um refrigerante que vende bastante, e o concorrente dele tenta sempre colocar um refrigerante semelhante, e gostaria muito que as pessoas escolhessem o concorrente daquele refrigerante mais vendido, como sendo o adequado para vender bastante. Mas ele não consegue, porque ele não tem a fórmula daquele refrigerante mais vendido. Você sabe que existe um que ninguém sabe a fórmula, é guardado a 7 chaves. Mas o concorrente gostaria muito de tê-la, e teria somente numa outra embalagem o mesmo sabor. Pare para pensar o que seria você comprar um produto numa embalagem diferente, mas o produto de dentro é a mesma coisa. Muito bem, claro, é um exemplo muito diferente, né? Mas o que é o diabo? O diabo, irmãos, ele gostaria muito de dar a paz que Deus dá. Mas ele não consegue, e lhe resta a mentira. Por que o diabo mente? Porque não tem jeito de forjar alguma coisa que pareça com Deus, com o que Deus pode dar. E então ele tem que mentir, prometendo coisas que não pode dar, e dizendo que aquilo que ele deu é o melhor que tem, o máximo topo. Todos que nos convertemos, todos nós que aceitamos Jesus, sabemos que depois de sentirmos a paz gerada por Cristo, tudo que nós conseguíamos antes não valia mais nada, era migalha, e nós não sabíamos. Quando que soubemos? Quando tivemos o contato com Deus. Então, o diabo, ele está desconectado de Deus. Ele não tem nada que flui de Deus, absolutamente. E ele gostaria, tenha certeza disso, de promover a paz que Deus dá, de promover as coisas que Deus faz, e as pessoas então ficarem maravilhadas como aqueles que encontram com Deus ficam. Mas ele não pode, ele não tem para dar. Ele não tem a fórmula. Então, da mesma forma, nós precisamos compreender isso para entender o que é as trevas. Se o homem está em trevas, ele não pode sair por si só da escuridão. Porque das trevas nada de bom pode sair. Então, o que é que Deus faz? Ele faz raiar a luz. Ele faz raiar a luz. E quem é a luz do mundo? Jesus Cristo. Quando Jesus é declarado a luz do mundo, ele está dizendo: em meio a essas trevas todas, chamada mundo, e mundo aí é os pecadores, não é o globo terrestre. Então ele pode iluminar de forma que esta pessoa que está em trevas, ela agora consiga ver a sua realidade. E nessa hora, irmãos, é que a pessoa, em meio à luz, ela vai ver os seus ossos aparecendo, dado a fome que passava.
ela vai contemplar se seus pés estão furados, estão mal, né? Ela vai conseguir ver a destruição que as trevas, o pecado, gerou em sua vida. A luz raia sobre essa pessoa, e então ela vem. Isso é essencial para orarmos, por exemplo, pelos perdidos. Quantas vezes eu já vi pessoas até chateadas, pastor, tanto que eu convido, fulano nunca veio, eu não convido mais agora. Meu irmão, você precisa estudar sobre depravação total. A pessoa não veio, ela não teve um contato com Deus ainda, porque a luz não brilhou ainda para ele. Pastor, como é que eu sei que a luz vai brilhar? Faça o que Deus mandou. O que foi que Deus mandou? Ele mandou ir por todas as nações, pregando o Evangelho. O que é o Evangelho? É a luz, é o nascimento, morte e ressurreição de Jesus. E então, sob o mover do Espírito, essa pessoa enxerga que ela está em trevas, e então ela se arrepende daquilo que ela fez, daquilo que ela tem feito. E ela então sai das trevas e é transportada para a luz, para a presença de Deus. Isso é uma obra feita somente pelo próprio Deus. Eu me lembro, irmãos, muitas pessoas que eu dei discipulado, já dei discipulado, material de discipulado para pessoas que não eram crentes, né? Na congregação que eu dirigia e tudo. Então, a maior parte do trabalho era discipulado e pregar o Evangelho para novas pessoas que estavam vindo. E quantas vezes eu desafiava a pessoa a fazer o estudo bíblico, e o estudo bíblico visava explicar isso para a pessoa. E quando elas descobriam assim, pastor, então quer dizer que eu não tenho vontade de ir para a igreja porque eu ainda estou em trevas, né? É isso mesmo. Quer dizer então que eu não consigo crer na palavra e não consigo entender porque eu ainda estou em trevas, é? Que é isso mesmo. Então qual a solução para mim? Peça a Deus que Ele tenha misericórdia de você e que Ele te ajude a crer. Peça a Deus isso. Irmãos, eu vi muitas pessoas, no decorrer do tempo, que tiveram um encontro com o Senhor. Não é? Por que é que eu estou falando isso? Porque exatamente nós estamos nos propondo aqui a uma compreensão sobre um assunto complicado. Nós estamos estudando aqui a carta que o Senhor ordenou sobre a igreja de Esmirna. E após a apresentação do Senhor Jesus, aí no verso 8, ele começa a relatar sobre essa igreja, que era uma igreja pobre. Eu comecei falando que a cidade de Esmirna era uma cidade próspera, próspera mesmo. Eu estava estudando sobre isso, meu irmão, era muito material falando sobre a prosperidade de Esmirna. Meu Deus! Agora, qual o objetivo do teólogo de ter listado tantos detalhes sobre a prosperidade de Esmirna? O comércio maravilhoso, ou seja, quem ia para Esmirna ia ter condições de vida. Era um centro comercial extraordinário, e não só um centro comercial, mas era conhecido pela beleza, pelas belezas naturais, agradável lugar que era Esmirna. Aí a carta que o Senhor endereça ao povo de Esmirna, à igreja de Esmirna, narra no verso 9: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Meu irmão, não dá para relatar aqui tudo sobre a cidade de Esmirna, mas quando você lê, dá vontade de você ir lá conhecer. E isso parece ser algo completamente esquisito, que a igreja daquela cidade era uma igreja que passava tribulação e que era pobre. Eu volto a dizer, pobre aqui era pobre material, de recurso financeiro. E qual o principal motivo desta pobreza? Não era absolutamente nenhum problema com os irmãos quanto ao trabalho, pode acreditar nisso.
mas era por causa da perseguição para com o cristianismo. Por que dessa perseguição? Olha o ambiente de Esmirna. A cidade de Esmirna era conhecida pela adoração ao Deus, o imperador romano. Você sabe, por exemplo, que a Roma, nesse tempo, ela tinha o entendimento, todo imperador tinha um nome, é claro, ele nasceu com um nome diferente do César. Mas todos eles carregavam o nome César. O nome era outro, mas carregava a nomenclatura de César. E por que isso? Porque havia uma adoração à divindade que era o imperador. Quando ele era nomeado imperador, pelo poder da espada, ou porque por algum motivo foi escolhido, ele carregava agora o nome de César. E ele tinha um culto a ele, tinha até templo de adoração a ele. E a cidade de Esmirna era uma das principais cidades conhecidas pela adoração ao seu imperador. E aí surge um povo declarando que só existe um Senhor sobre os céus e a terra, e ele constituiu Jesus Senhor e Rei sobre a terra. Aí, meu irmão, aí o negócio ficou feio. A cidade de Esmirna estava agora fechando as portas para todo e qualquer cristão, porque eles entendiam que eles eram contrários à adoração ao Deus imperador, ao imperador romano. E não só por isso, mas também a outras idolatrias que existiam na cidade, mas essa era a principal. O povo, então, a igreja estava passando maus bocados, que é o termo aí, tribulação. Tribulação. Tribulação, meu irmão, é aquilo que ninguém vai poder evitar, terá que passar e não será nada agradável. Muito bem. Logo em seguida, ele cita: mas tu és rico. Agora, qual é o entendimento aqui de rico? É uma contradição no texto? É pobre ou não é, pastor? Meus irmãos, diante dos olhos de Deus, a riqueza está ligada ao quê? Está ligada à comunhão com Deus. Está ligada à fidelidade a Deus. Não a uma vida de amplo recurso. Então, o próprio Deus, na pessoa do Filho, estava aqui declarando que eles eram ricos. Isso está bem claro aí. Por quê? Eles só estavam passando tribulação porque eram fiéis. Eles só estavam passando dificuldade porque eram cristãos. O texto diz, segundo motivo aí, eles estavam passando tribulação, eles eram conhecidos por Deus pela sua pobreza, mas eles também estavam sofrendo pela blasfêmia dos judeus, dos que se dizem judeus, versículo 9, a parte B, dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Eu quero explicar aqui, e aí, por favor, debaixo da graça de Deus, que o Senhor nos abra a visão para vermos, é claro, para aplicação para o nosso tempo. Meus irmãos, por que aqui o texto diz, eles se dizem judeus e não são? Vamos observar aqui o que significa ser um judeu. O judeu, na sua origem, é o termo dado àqueles que estão ligados ao judaísmo. Judeu, na época de Jesus e depois, no começo da igreja e tudo, está ligado a uma pessoa que segue o judaísmo. É claro, é o povo de Israel e tudo, mas no texto aqui é aquele que se diz judeu, aquele que segue a fé, que declara que só Deus é Senhor. A fé judaizante. Sobre esse assunto, você vê nos 4 evangelhos, Jesus está pregando e está lá os saduceus, os essênios, os herodianos, os fariseus, e o próprio Jesus foi levado até um tribunal chamado Sinédrio, que era composto desses partidos religiosos. Eles faziam parte, compunham o judaísmo. O judaísmo existe até hoje.
Você vai encontrar muito material produzido por eles, por suas editoras. Inclusive, eles até hoje não reconhecem Jesus como Senhor. Tanto é que nos seus livros, por exemplo, a Torá, que é um livro editado por uma editora judaica, né? Vamos dizer assim, judaizante. Quando eles vão narrar que ano foi escrito, o que é a Torá, né? A Torá é, no caso desse livro, o título é A Torá. Ele é o escrito, o comentário sobre a lei que foi dado a Moisés, que foi escrita pelas duas escolas rabínicas que ecoaram na época de Jesus. Os dois rabinos que viveram cerca de 160 anos antes do nascimento de Jesus, eles olharam para a lei e começaram a escrever os seus estudos em cima dos trechos da lei. Esse material foi compilado, foi organizado, e você pode encontrar até hoje, quando você adquire, por exemplo, a Torá. Você vai ler os comentários que deram origem aos costumes que Jesus não seguiu na época dele. É dali que saiu lavar as mãos e os copos antes de comer, como prática espiritual, de consagração, de santidade. Jesus não seguiu. É dali que saiu a interpretação daquele sábado radical que Jesus também não seguiu. Por que Jesus não seguiu? Porque era a interpretação de dois rabinos que gerou o judaísmo, e esse material pode ser encontrado até hoje. Eu tenho esse material, você pode também adquirir se você quiser. O que eu estou dizendo é que ser um judeu, se a pessoa se baseia na lei, deveria então ter reconhecido Jesus. Ser um judeu genuíno significa que a pessoa conhece o Antigo Testamento. Veja, judeu, porque no início do judaísmo, qual era o objetivo do judaísmo? O judaísmo tinha como objetivo não permitir que o povo de Deus, o povo de Israel, ficasse sem a palavra de Deus. Eles foram expulsos de Jerusalém, e ali vem o que é chamado a diáspora. Quando eles são expulsos, porque foi proibido de ler a lei em Jerusalém no ano 160, mais ou menos no ano 160 a.C. E o imperador romano proibiu a leitura da lei em Jerusalém. Então, eles fundaram o que seria o templo, uma extensão do templo, por outros lugares que não estavam sobre o território de Jerusalém. Foi aí que surgiu as primeiras sinagogas. As sinagogas que Jesus, inclusive, entrou nos evangelhos, você conhece os textos, elas foram fundadas sob a ótica de que a leitura da palavra de Deus não poderia cessar. Pelo contrário, se Roma proibiu em Jerusalém lermos, nós vamos nos espalhar por toda a Judéia. E nós vamos continuar propagando o que recebemos, ensinando nossos filhos. Então, um judeu genuíno, conhecedor da Escritura, ao ouvir o Evangelho, ao ouvir que Jesus é o Messias prometido, que foi proferido por meio das profecias de Isaías, Jeremias, que foi profetizado no texto de Gênesis muito mais de uma vez. O primeiro momento em que Jesus é citado está em Gênesis capítulo 3, quando o Senhor diz à serpente que haveria um descendente de Eva que pisaria a cabeça da serpente. É ali que Jesus está sendo citado a primeira vez. E no decorrer de todo o Antigo Testamento, a palavra de Deus é citada, trazendo que Deus haveria de trazer a salvação, e ela viria por meio de um homem.
Então, um judeu genuíno, ele iria ouvir a pregação do Evangelho e ele iria analisar o Antigo Testamento, que ele conhecia muito bem. Então ele iria, no mínimo, respeitar os cristãos, até pelo menos ele ter total conhecimento de que eles estão certos e eu preciso desse Cristo que eles estão pregando. E provavelmente é esse o entendimento, certamente, aliás, é esse o entendimento que Jesus está dizendo aqui. Vamos reler o verso 9. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Aí a primeira parte para entender aí dos judeus que se dizem judeus e não são, eu já expliquei. O judeu genuíno na sua origem, ele tinha como objetivo, por meio das sinagogas, por meio de toda a organização religiosa do judaísmo, fomentar o estudo da palavra, o ensino para os filhos, porque a criança aprendia até a ler e escrever até os 6 anos, depois ela ia para a sinagoga aprender com os estudiosos. Então, um judeu genuíno, ele não teria a conduta de ser contrário, mas ele iria reconhecer, pelo conhecimento da palavra, que lhe foi conferido, reconhecer o Senhor. É claro, está aí inserido toda a gama de manifestação para a salvação que nós aqui já proferimos. São judeus, se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Agora eu quero abordar um pouco sobre esse finalzinho aí, sinagoga de Satanás. Por que Jesus chama eles de sinagoga de Satanás? Eu comecei aqui falando nesse trecho que eles fundaram as sinagogas para que a palavra de Deus fosse proclamada, certo? Pois é. Agora, sob essa organização, eles se opunham aos cristãos, somando com o imperador de Roma, que também se opunha aos cristãos na cidade de Esmina, e o povo de uma forma geral. Irmãos, literalmente, o que aconteceu aqui foi o que aconteceu com os batistas, quando eles vieram pregar o Evangelho no Brasil. O Evangelho pregado pelos batistas há pouco mais de 130, se não me engano, 130, já está com mais de 130 anos. Esse Evangelho, quando chegou no Brasil, ele chegou em São Paulo. Havia uma disputa há um tempo dos estudiosos para se era São Paulo ou foi na Bahia mesmo. Mas é literalmente em São Paulo que o primeiro missionário batista pôs os seus pés e ali fundou a primeira igreja. Inclusive, do lado da igreja, no mesmo terreno da igreja, foi preciso fazer o cemitério, porque na época não se podia enterrar os seus mortos. Os crentes, os batistas, não podiam enterrar os seus mortos no cemitério local, porque a religião principal não permitia. Irmãos, eu me lembro que eu estudei isso no seminário, inclusive estudei junto com o filho de um historiador da denominação, e ele trouxe material assim extraordinário para dentro de sala. Eu me lembro até hoje. Ele trouxe um livro com as fotos, com o mapa do cemitério que existe até hoje. A igreja está preservada também em São Paulo. E nesse mapa tinha a localização de cada um dos principais missionários, e eles só podiam ser enterrados ali. As histórias por trás disso eram: eles procuravam emprego, as pessoas não davam emprego porque eles eram batistas e eles não concordavam com aquela fé, então fechava-se as portas. Tem histórias contadas desses irmãos em São Paulo que até passar necessidade eles chegaram a passar, porque o comércio local era proibido pela religião principal da cidade. O comércio era proibido de vender alguma coisa para eles. E eu estou narrando essa história também, inserindo aí conhecimento, mas
Se você vai estudar a cidade de Esmirna e a perseguição da igreja, era desta forma, nessa mesma linha. É cristão, não podemos dar emprego. É cristão, não podemos mais aceitar no nosso meio, bota para fora, não vamos apoiar, não tem nosso apoio, e então automaticamente as pessoas ficavam sem recurso. Sem recurso. E aqui, meus irmãos, partindo para encerrar, eu quero trazer alguma aplicação para o nosso tempo. Por que os judeus, que não eram judeus genuínos, são chamados de sinagoga de Satanás? Porque agora a organização religiosa se tornou contrária aos cristãos, portanto contrária a Deus. E se é contrária a Deus, tem parte com as trevas, tem parte com Satanás. Quando é que isso acontece? Meus irmãos, eu posso me encontrar lutando contra Deus quando eu ouço pessoas e não o próprio Deus. O que fundou o judaísmo? Eu citei aqui. A base do judaísmo são duas escolas rabínicas que formaram os seus estudiosos de geração em geração, e dali gerou uma forte doutrina que contestava até o próprio Jesus. Até o próprio Jesus. Meus irmãos, é muito sério isso. É muito sério. É muito sério porque a própria igreja do nosso tempo, ela pode ser contrária a Jesus. Você sabia? Contrária a Jesus. Eu me lembro, eu estava pregando num retiro, e havia alguns pastores, e um pastor me procurou depois, e ele abriu o coração, pedindo oração, porque ele estava sendo posto para fora da igreja dele. Já haviam feito a pressão necessária para que ele se retirasse da igreja. E o motivo, irmãos, ele havia assumido aquela igreja tinha menos de um ano, e ele começou a mudar as coisas na igreja. Dentre elas, a igreja estava sendo convocada para ganhar pessoas, para evangelizar, para fazer cultos domésticos, para ir até onde as pessoas estavam. E um dia reuniram ele naquela diretoria e disseram àquele pastor: pastor, nós não queremos nada disso. O senhor foi convidado para ser o pastor da nossa igreja, e nós queremos que o senhor, em resumo, né, foi bem mais abrangente, nós queremos que o senhor continue o que o senhor encontrou. E ele, é claro, se opôs àquilo e disse: olha, não é assim que a Bíblia ordena. E aquela diretoria completamente contrária. Completamente contrária. E ele estava ali já sem saber o que fazer, se deveria entregar o ministério ou não. Irmãos, uma igreja se tornaria uma sinagoga de Satanás. É possível isso acontecer? É possível. Quando ela perde o seu objetivo. O objetivo da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Quando a igreja começa a estabelecer inimigos, né? Um dia me perguntaram, pastor, aliás, essa semana mesmo me perguntaram assim: pastor, se uma pessoa assim, desse jeito, vier à sua igreja, como é que o senhor se porta? Aí a pessoa disse lá, né? Eu digo: olha, normal, a igreja está aberta a todas as pessoas. A igreja é o lugar, aliás, irmãos, um grande nivelador para saber da saúde de uma igreja, se ela tem pessoas que não são crentes, que gostam de estar ali. Porque, pasme você, existem igrejas que passam a impressão de que as únicas pessoas que vão para o céu são elas. Existem igrejas que duvidam que alguém possa ser salvo se não for no meio do convívio da igreja que ela participa. E eu digo: coitado para essa pessoa, coitado. Isso aí, irmãos, é um pensamento que caminha na linha de seita. Você sabe quais são as características de uma seita, né? Quais são? Rapidinho aí. As características de uma seita: ela elege um livro junto com a Bíblia, paralelo à Bíblia, ou um livro que substitui a Bíblia, a palavra de Deus.
ela elege um outro Salvador que não é Jesus, ou elege um Salvador junto com Jesus. Tem uma seita que o fundador dessa seita, ele pregou, já morreu, né? Ele crê, a doutrina diz que ele comparecerá junto com Jesus no juízo para julgar as nações. Ele estará junto com Jesus julgando as nações. O fundador dessa seita. Não vou citar nome porque não é o nosso assunto. Então uma seita, ela também diz que salvação só naquele território daquela denominação. Só. Eu me lembro, irmãos, quando eu me converti, a dificuldade que havia dos batistas se reunirem com os assembleanos. Graças a Deus eu peguei o tempo que isso foi quebrado. Era comum no nosso meio fazermos vigília com os nossos irmãos da Assembleia de Deus. Estou falando aí de 25, 27 anos atrás, lá na minha cidade de origem. Mas quando eu começo a pensar que não tem igreja melhor do que a minha, e que coitado de quem não é da minha igreja, isso tem uma pitadinha de seita, irmãos. Tem. Então, por que os judeus aqui, que diziam que eram judeus e não eram, foram chamados por Jesus de sinagoga de Satanás? Também porque eles agora passaram a somar com o imperador que queria destruir o cristianismo. E uma das características que acontece muito é que, se nós acharmos que a nossa igreja local é a melhor que tem, e até melhor do que qualquer outra, nós estaremos ajudando Satanás a levar pessoas para o inferno. Porque saiba bem, meu irmão, se nós sairmos do propósito de Deus, Deus não andará conosco. Vou repetir: se nós proferirmos que estamos com Deus e não temos nada a ver com Ele, Deus não andará com a gente. Por quê? Porque é o contrário, irmãos. Eu é que tenho que andar com Deus. Mas hoje em dia tem gente que quer chamar Deus para andar com Ele, e Ele continua andando do jeito que Ele quer. Ele quer ganhar de Deus o que Ele quer que ganhe, uma coisa boa materialmente e tal. Deus me abençoa. Quando na verdade, meus irmãos, quem é rico de verdade é quem passa tribulação pelo nome do Senhor e permanece fiel. Esse é que é rico. Nós estamos num tempo que a verdade da igreja está sendo revelada. Por quê? Porque você está vendo a multidão de crentes que não consegue cultuar a Deus sem o culto local. Só foi ter um período de quarentena, muitos se esfriaram e não voltam mais. E eu quero deixar claro, irmãos, que ninguém pode manter a vida cristã de ninguém. Você está ouvindo, meu filho? Você que está em casa, ninguém pode manter a sua vida espiritual, só Deus pode te ajudar, te levando a crer e colocando fogo aí, para você ter bastante unção de Deus e bastante fervor. Nós podemos chamar para orar, nós podemos nos reunir para orar, mas lá no fundo do seu coração é você que tem que renunciar o pecado, é você que tem que dizer não para o mal. Você agora tem a escolha a fazer, porque você tem Cristo na sua vida. Antes você estava em trevas, não podia escolher. Como que vai escolher a luz se você está em trevas? Só Deus, quando estendeu a mão dele, é que você pode fazer isso. Então, nós precisamos enfrentar esses gigantes. Nós precisamos rever esses conceitos. Por quê, meus irmãos? O judaísmo entendia que só a salvação só no judaísmo. Só no judaísmo. Por que eles não quiseram um papo com Jesus? Porque Jesus não se submeteu ao que eles entendiam. Hoje em dia não é diferente. Irmãos,
olha que se botar dois crentes de igreja diferente para conversar, vai ter arenga. Porque um quer que o outro crê do jeito que ele crê. Eu quero deixar claro, pastor, o que é que nós cremos? Meu irmão, nós pregamos a salvação. Nós pregamos a salvação. Todas as pessoas que são membros da igreja estão salvas? Nós não sabemos, só Deus sabe. Só Deus sabe quem Ele escreveu no livro da vida. Eu não tenho como provar que você foi escrito no livro da vida. Você tem a convicção da sua fé e ninguém pode tirar. Mas eu, externo, não posso saber quem é salvo, a não ser que no decorrer do tempo, caminhando com você, os frutos venham determinar a sua salvação. Quais são os frutos de uma pessoa salva? Ela tem amor pela palavra de Deus. Ela tem temor de Deus no coração. Ela pode estar passando até um momento difícil na fé, mas ela sabe que sem Deus ela está perdida e nada sem Deus tem condições. Ela pode até cair em pecado, mas não permanece em pecado. Eu estou citando trechos da Bíblia. Trecho de 1 João, que deixa claro que aquele que nasceu de novo não permanece pecando. O diabo não lhe toca, porque ele é nascido de Deus. Então, meu irmão, uma pessoa que quer se ver livre de ser encontrado lutando contra Deus, ele tem que entender isso. Nós pregamos a salvação. Você sabia que muitas pessoas são salvas sem nunca ter pisado uma igreja? Como assim? Me recordo plenamente, uma vez eu fui fazer uma visita para um homem que estava em estado terminal de câncer. E eu fui lá junto com o irmão, na época o irmão Jean, tocava violão, e ele levou o violão, fomos lá e tal. Irmão, chegou lá, estava a família reunida, qualquer hora o homem podia morrer. E o homem já tinha secado, já estava só o couro e o osso. Ele não falava direito, estava com o oxigênio posto. E aí nós fomos orar. Meu irmão, na hora, a glória de Deus encheu a casa, literalmente encheu a casa. Inclusive, o irmão Jean, ele começou a cantar um cântico, e ele falava em línguas, né? E começou a cantar em línguas, no violão, um cântico espiritual que Deus deu a ele, lá na hora, e a glória de Deus encheu aquela casa ao ponto de que os descrentes choravam. As pessoas estavam se derramando diante de Deus. Na hora da pregação, fiz o apelo, aquele senhor balbuciou as palavras dizendo que queria aceitar Jesus. Eu disse: olha, se o senhor deseja aceitar Jesus, pisque os seus olhos 2 vezes. Ele então piscou. Na hora da oração, ele balbuciava a oração e entregou a vida a Jesus. Impomos as mãos sobre ele, irmãos. Foi tanta presença de Deus no lugar que eu digo: esse homem foi curado. Ele não foi só salvo, ele foi curado. Passou cerca de uma semana, eu voltei lá, estava cheio o local. Cheio, lotado. Irmãos, não cabia gente direito no local. E eu digo: meu Deus do céu, o que houve? Não estou entendendo nada. Era o velório dele. Mas eu ali do lado do caixão, perguntando a Deus: Senhor, o que o Senhor fez naquele dia mesmo? O Senhor salvou o homem somente, que é grande coisa, é claro, mas eu achei que o Senhor tinha curado também. Meus irmãos, de repente eu comecei a ouvir os comentários das pessoas, a filha comentando com outras pessoas, dizendo que o pai, na hora da morte, ele conseguiu falar, e enquanto os filhos choravam, ele dizia: por que é que vocês estão chorando? E ele mesmo disse: eu não estou sentindo dor. E aquele homem partiu após dar uma palavra de ânimo para aqueles filhos. Ele é que estava consolando os filhos. E se você for ler a Escritura sobre a morte do justo, você vai ver que aquele homem estava agora com o coração tomado por Deus. E ele foi salvo. E talvez ele nunca pisou uma igreja. Quantas pessoas morreram já, e na hora da morte elas lembraram, pelo mover do Espírito, que eram pecadoras, entenderam a fé e se arrependeram. Eu costumo ensinar que você nunca deve dizer que alguém morreu e foi para o inferno. Por quê?
porque você não sabe o último momento de uma pessoa. Saiba que Deus é o maior interessado em salvar as pessoas, mais do que eu e você. Mais do que eu e você. Então, eu quero deixar claro para você nessa noite. A salvação é pregada pela igreja, mas ela não está presa ao território igreja local. O que salva é a palavra. Diga amém aí, meu irmão, glória a Deus. O que salva é a palavra de Deus. 100% dos membros será salvo? Não sabemos, só Deus sabe. E você, sobre a sua vida. Quantos são salvos aí? Diga glória a Deus. Se você não é, meu irmão, peça misericórdia, que Deus ilumine seu coração. E é claro, eu não estou dizendo com soberba que eu sou e você não é. Não, eu estou dizendo com humildade que Deus conhece seu coração e conhece o meu. Que o Senhor Deus nos livre de sermos contrários à igreja de Deus, como havia aqui a perseguição para com a igreja. Mas eu pergunto nessa noite, você que não aguenta uma quarentena, você que pensou em largar a fé dado as circunstâncias que você sofreu pela perda de alguém ou pelo esfriamento de ter ido ficando em casa. Meus irmãos, nós precisamos ter coragem de assumir que somos crentes fracos, crentes frouxos, crentes água com açúcar. E isso deve servir para nós nos ajoelharmos diante de Deus e pedirmos que Deus mude a nossa história. Eu não estou dizendo isso para agredir você, para afrontar você. Não, eu estou dizendo isso para informar você que Deus espera a sua conversão mediante os fatos. Você é crente, meu irmão. Ele espera que você olhe para a sua vida medíocre cristã. Você não ora nem por você mesmo, muito menos por alguém. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você ser cheio do Espírito Santo e você ser sal e luz do mundo. Portanto, eu quero nessa noite convidar você a arrependimento na sua vida. Fique de pé no seu lugar. Eu quero convidar você ao arrependimento. Que Jesus tenha misericórdia de nós. Feche os teus olhos. Faça uma oração de arrependimento agora. Renuncie aí toda necessidade de renúncia. Renuncie tudo que você precisa renunciar. Peça a Deus agora: Senhor, vem sobre a minha vida. Converte o meu coração. Meu Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Senhor, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. E o Senhor fortaleça a nossa fé. Em nome de Jesus.